Filipenses 4. Portanto, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa, estai assim firmes no Senhor, amados. Rogo a Evódia e rogo a Síntique que sintam o mesmo no Senhor. E peço-te também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajudes essas mulheres que trabalharam comigo no Evangelho, e com Clemente, e com os outros cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Seja a vossa equidade notória a todos os homens. Perto está o Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. O que também aprendestes e recebestes, e ouvistes e vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Ora, muito me regozijei no Senhor por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinhais lembrado, mas não tinhais tido oportunidade. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda a maneira e em todas as coisas estou instruído tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Todavia, fizestes bem em tomar parte na minha aflição. E bem sabeis também vós, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar e a receber, senão vós somente. Porque também uma e outra vez me mandastes o necessário a Tessalônica. Não que procure dádivas, mas procuro o fruto que aumente a vossa conta. Mas bastante tenho recebido e tenho abundância, cheio estou, depois que recebi de Epafrodito o que da vossa parte me foi enviado como cheiro de suavidade, sacrifício agradável e aprazível a Deus. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória, por Cristo Jesus. Ora, a nosso Deus e Pai seja dada glória para todos sempre. Amém. Saudai a todos os santos em Cristo Jesus. Os irmãos que estão comigo vos saúdam. Todos os santos vos saúdam, mas principalmente os que são da casa de César. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com vós todos. Amém. Meus amados irmãos, a cidade de Filipos foi visitada por Paulo e Silas durante a sua segunda viagem missionária. Isso está registrado em Atos, capítulo 16, do versículo 12 ao versículo 40. Filipos, cidade cujo nome homenageia Filipe II, pai de Alexandre o Grande. Essa cidade devia a sua importância, em parte, à sua localização, que ficava às margens da Via Ignátia, a maior via comercial daquela época, que ligava o Ocidente ao Oriente. E fortes laços de amor cristão uniam Paulo aos membros desta igreja, por ele fundada. Agora Paulo ele está preso quando escreve essa carta para os filipenses. E Paulo, da prisão, escreve essa carta com um propósito tríplico. Ele, nesse propósito, expressa sua gratidão por uma oferta
que fora enviada pela igreja. Paulo tem uma gratidão no seu coração para com a igreja de Filipos. Mas também, nesse propósito, Paulo dá notícias de sua situação pessoal. Isso você pode perceber no capítulo 1, a partir do versículo 12 ao versículo 26. Mas também Paulo oferece uma palavra de orientação pastoral para esta igreja. E nessa orientação, ele convoca os crentes a viverem em união. Paulo também, nessa orientação, ele diz que os crentes devem ser humildes e despojados, como foi o Senhor Jesus. Ou seja, os crentes não deveriam estar apegados às coisas desta vida, pois as coisas desta vida são passageiras. Paulo também, nessa orientação, vai dizer aos crentes que eles deveriam observar aqueles que buscam as coisas terrenas, aqueles que vivem interessados simplesmente só nas coisas materiais. Enfim, o apóstolo, ele suplica aos irmãos de Filipos que desenvolvesse sua salvação com temor e tremor diante de Deus. Meus irmãos, a Bíblia deixa bem claro que a salvação é um dom de Deus. É Deus quem salva. E se Deus não fizer, o homem jamais será salvo. É Deus que aplica no coração do homem a salvação. Agora, a Bíblia também deixa claro para nós a responsabilidade de desenvolvermos esta tão grande salvação. A mensagem transmitida por Paulo nessa carta, ela se resume em uma só palavra: contentamento. Contentamento. Paulo convoca os crentes a estarem contentes em Cristo Jesus, independente da situação que eles estejam vivendo. Eu não sei como foi a sua semana, eu não sei o que você está enfrentando durante esses dias, ou até mesmo nesse dia. Mas eu sei que a palavra de Deus nos convoca aqui a estarmos contentes em qualquer situação, em qualquer momento da nossa vida. Lembremos que quando Paulo escreve esta carta, ele escreve da prisão. Paulo não estava vivendo um momento, o maior momento da sua vida. Pelo contrário, ele estava vivendo, olhando pela ótica humana, o pior momento da sua vida, pois ele se encontrava na prisão. Mas o apóstolo, em vários momentos desta carta, conclama a igreja a se alegrar no Senhor. Alegrar no Senhor. E nessa noite, meus irmãos, Deus também tem essa palavra aos nossos corações. Mas estudando esse texto, o Senhor compartilhou ao meu coração o seguinte tema: o que deve ter na igreja? O que deve ter na igreja? Se fôssemos fazer uma pergunta, se fôssemos fazer uma entrevista a cada membro desta noite, certamente muitos teriam as suas opiniões em relação ao que se deve ter dentro da igreja. Por exemplo, alguns poderiam dizer assim, da igreja deve ter, um grupo mais preparado, mais animado, mais interessado. Isso é importante e muito bom ter na igreja. Mas eu quero dizer aos irmãos que uma igreja que muitas das vezes não prega o verdadeiro, o genuíno evangelho, pode ter um grupo muito bom, muito preparado, E muitas das vezes, depois que sai do culto, não vai viver o verdadeiro evangelho de Jesus. E eu frequentei algumas igrejas, visitei algumas igrejas, preguei em algumas delas, e observava que após o culto, o grupo de louvor, na hora da ministração da palavra, se retirava. Não ficava no templo. E isso às vezes tem acontecido em muitas igrejas no Brasil afora. Pessoas que no momento que está ministrando a palavra de Deus, elas estão lá fora batendo papo.
Um grupo de louvor é muito importante na igreja. É uma bênção de Deus. Mas as pessoas que estão inseridas no grupo de louvor precisam se conscientizar do verdadeiro evangelho, de um evangelho, do evangelho de Cristo. Precisa se colocar diante do Senhor como pessoas que estão dispostas a ouvir a voz do Senhor. Como eu falei a vocês, esse momento é um momento em que Deus fala aos nossos corações. Mas o que deve ter na igreja? Meus irmãos, analisando esse texto, eu vejo aqui alguns aspectos que é preciso ter dentro da igreja. Eu poderia tratar muitos outros aqui. Não significa que só tem esses. Mas eu quero abordar apenas quatro nessa noite. Tá certo? O que deve ter na igreja? Em primeiro lugar, unidade. Essa é a primeira coisa que deve ter na igreja. Unidade. Observe o que Paulo diz no versículo 2. Rogo a Evódia e rogo a Síndique. Pense concordemente no Senhor. O que Paulo está sugerindo aqui não é que todos os membros tenham os mesmos pensamentos, porque isso seria impossível. Eu estou olhando aqui para a Tânia e a filha. Mãe e filha têm pensamentos totalmente diferentes. Já começa aí, né? Paulo não está sugerindo isso. O que Paulo está sugerindo aqui é que essas duas irmãs que foram ajudadoras de Paulo, contribuíram para o ministério da evangelização, ajudaram Paulo em algum momento, mas agora, nesse exato momento, quando Paulo está escrevendo a carta para a igreja, essas duas irmãs não estavam tendo atitudes condizentes para promover na igreja a unidade. Então é isso que Paulo quer dizer aqui. Quando Paulo diz, olha, pense concordemente. Paulo estava dizendo, olha, você, Evódia e Síndique, vocês precisam ter atitudes que levem os irmãos a praticar a unidade. Amados irmãos, nós precisamos tomar muito cuidado com essas coisas, porque se não existir essas coisas, se não levarmos a sério esse princípio, podemos prejudicar muito a obra de Deus. Tem pessoas na igreja que têm um poder tremendo de influenciar outras. E às vezes são verdadeiros crentes, servos tementes a Deus, homens e mulheres, crentes fiéis a Deus. Mas se não tiver uma atitude sensata, uma atitude condizente ao Evangelho de Cristo, pode influenciar outras pessoas a tomar partido e a agir de forma errônea, prejudicando a unidade da igreja. Então a orientação de Paulo é, vocês devem ter atitudes que levem a igreja à unidade. Essa também é a orientação de Deus para nós nesta noite. Devemos ter atitudes que levem os irmãos a uma vida de unidade, a promover a unidade. Observemos, meus irmãos, que esse ensino, o ensino da unidade, é um ensino levado a sério pelo o apóstolo Paulo. Você pode observar no capítulo 2, versículo 2, capítulo 3, versículo 16, e no capítulo 4, Paulo vai abordar esse assunto. Paulo deixa evidente que esse princípio deve ser praticado pela igreja. A unidade é um ensino bíblico, portanto deve ser ensinado. Ele foi defendido pelo apóstolo Paulo e por todos os apóstolos. A igreja primitiva, ela recebeu o ensino apostólico. E Lucas deixa isso claro quando registrou no livro de Atos, capítulo 2, versículo 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Observe aqui que a igreja iniciante, ela tem unidade doutrinária. Ela estava unida na doutrina, perseverava na doutrina dos apóstolos. Ela tinha unidade doutrinária. A igreja precisa ter essa unidade doutrinária. Mas também ela tinha uma unidade no sentido fraternal. Ela era unida fraternalmente. Perseverava na comunhão, no partir do pão e nas orações.
Será que nós estamos vivendo bem a fraternidade cristã entre os irmãos? Será que estamos terminando esse ano de 2017, a igreja gozando de uma plena comunhão entre os irmãos? Ou existe em nosso meio picuinhas? Ou existe em nosso meio pessoas indiferentes umas com as outras? Se isso existe, meus irmãos, nós precisamos rever o que é o verdadeiro Evangelho de Cristo. Porque o Evangelho de Cristo nos leva à união doutrinária, sim, pensamos doutrinariamente, mas também nos leva à fraternidade, nos leva ao amor fraternal, à união entre os irmãos. Mas observe que a igreja também estava unida em relação aos sacramentos. Ela partia o pão, e isso inclui a Santa Ceia do Senhor. A igreja participava junto, ela estava andando, né? Todos os crentes estavam juntos. Amados, essa doutrina que veio primeiro, e vale a pena ressaltarmos que a doutrina da unidade, o ensino sobre a unidade veio primeiro, foi ensinado pelo Senhor Jesus. O nosso mestre, o nosso muito amado Senhor Jesus, Ele foi quem nos ensinou sobre unidade. Ele pregou, Ele ensinou os discípulos, preparou os discípulos foram herdeiros desse ensinamento e repassaram de geração para geração. E a igreja reformada recebe esse princípio, ela ensina essa verdade para os seus membros. Calvino chegou a dizer o seguinte: estando os membros da igreja divididos, o corpo sangra. Isso me preocupa tanto, que se pudesse fazer algo, eu não me recusaria a cruzar 10 mares, se necessário fosse por essa causa. Isso é um ensino da igreja reformada. Nós precisamos fortalecer esse ensinamento. Nós precisamos cada dia mais levar a sério o ensinamento da unidade. As igrejas reformadas, elas são herdeiras da doutrina de Cristo. E eu estou dizendo para vocês que o ensino da unidade é uma doutrina de Cristo. Cristo nos ensina sobre isso. E a igreja levou tanto a sério a questão da unidade doutrinária, que ela formulou 3 formas de unidade, que são a Confissão Belga, o Catecismo de Edimburgo e os Cânones de Dort. Esses 3 princípios levou as igrejas reformadas a viver a unidade. Meus irmãos, nós somos herdeiros da doutrina de Cristo. Essa doutrina não é uma doutrina puramente dos reformadores, é de Cristo. Os reformadores, nós podemos dizer que eles apenas sistematizaram a doutrina que é de Cristo, né? Então nós somos herdeiros da doutrina de Cristo. Diante, meus amados, destas verdades bíblicas e históricas sobre a unidade, eu aprendo aqui o seguinte: a unidade é um ensino de Jesus. É um ensino de Jesus. Jesus falou sobre isso. E é tanto que Jesus, quando foi acusado de ser maioral dos demônios, ele se defendeu, dizendo o seguinte: Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, diz: todo o reino dividido contra si ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Jesus deixa bem claro: um reino que se divide não subsiste. Se a igreja andar dividida, ela não vai subsistir. Ela perde o perfil de igreja de Cristo. Então a igreja, mais do que nunca, deve pregar e promover a unidade. Agora, minha pergunta para você nessa noite: você tem sido essa pessoa que promove a unidade na igreja? Ou você é aquela pessoa que leva a contenda, discórdia, que inflama a igreja, que causa, uma situação angustiosa na igreja?
Avalie nessa noite o que é que você tem sido, né? E se você, porventura, não tem investido na unidade, passe a investir a partir de hoje. Passe a praticar, passe a pregar, a promover a unidade. Mas se você, meu irmão, é um crente que promove a unidade, continue fazendo isso. Continue levando a unidade ao coração dos membros desta igreja. Mas eu aprendo também que Paulo, ele deu continuidade ao ensinamento de Cristo. O ensinamento de Cristo é repassado de geração para geração. E a igreja de hoje, a igreja da atualidade, tem a responsabilidade de dar continuidade ao ensino de Cristo. Nós temos que levar esse ensino maravilhoso para que a igreja em todo o tempo seja edificada e fortalecida no Senhor. Mas eu aprendo que o ensino da unidade também é para a igreja contemporânea. Não podemos apenas tratar alguns aspectos da doutrina reformada, né, e passarmos a mão em outros aspectos. Deixarmos de lado outros aspectos. Precisamos pregar tudo aquilo que edifica, que fortalece, que faz a igreja crescer e ser uma bênção para a glória de Deus. O que deve ter na igreja? Em primeiro lugar, unidade. Em segundo lugar, pessoas a cooperar. É preciso ter na igreja pessoas a cooperar. E hoje nós vamos estar fazendo ordenação do diácono Nelson, investidura de outros irmãos, outros diáconos, né? E eu quero que você não pense que cooperar, talvez até tem crente que tem essa mentalidade, que cooperação na igreja só é para os diáconos. E não é só para os diáconos. Cooperar na igreja é para todos aqueles que foram alcançados pela graça salvadora de Jesus. Cooperar é para todos aqueles que assumem que são verdadeiramente servos de Jesus Cristo. Cooperar é para todos esses. Meus irmãos, Paulo vai falar aqui de pessoas que cooperaram com ele. Observe o versículo 3, diz assim: a ti, fiel companheiro de julgo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Eu quero deixar uma coisa aqui bem claro para você, para que não haja confusão. O crente não coopera para ser salvo, ele é salvo para cooperar. Tá certo? Não pense que você vai fazer alguma coisa na igreja para merecer um lugarzinho lá no céu. Porque isso aí não é salvação pela graça, é salvação pelas obras. E a Bíblia prega claramente salvação pela graça. Graça. Você é salvo para cooperar. A graça salvadora do Senhor te alcançou, como alcançou esses irmãos. E glória a Deus que eles entenderam isso. Eles entenderam que tinham que cooperar. E foram cooperadores de Paulo na pregação do Evangelho, né? Ajudando o apóstolo Paulo a levar o Evangelho a outros povos. Cooperaram também financeiramente, ajudando, dando ofertas missionárias. Eu gostaria de fazer mais uma pergunta a você nessa noite. Você tem sido um cooperador nessa igreja? Ou você só é um frequentador dessa igreja? Essa é a grande pergunta que deve ser respondida. Não eu responder, mas cada um de vocês. Vocês têm cooperado no serviço? Ajudando o conselho da igreja, ajudando o pastor da igreja a levar as boas novas de salvação. Cooperando literalmente no serviço. Porque quando fala em mão de obra tem gente que corre. Vai limpar a janela, irmão, que está suja. Ah, agora eu vou fazer isso e aquilo. Às vezes a gente escuta isso, né? Bom, estamos precisando de um voluntário ali na cozinha para ajudar. Alguém que vá varrer ali o corredor. Vixe, varrer corredor, isso é coisa de pobre. Não é coisa de crente não, calvinista. Coisa de pobre. Os verdadeiros servos de Deus estão prontos a cooperar. Sempre vão dizer, eis-me aqui, eu estou aqui. Né, João Barbosa?
Vou estar aqui para o presbiteriano voluntário. Louvado seja o nome do Senhor. Paulo tinha pessoas que cooperavam com ele. Mas cooperação também, meus irmãos, muitas das vezes nós não vamos poder ir ou fazer determinadas coisas, mas outros poderão ir em nosso lugar. E aí o que é que deve ser feito? Eu devo cooperar financeiramente, para que outros vão e façam. Quando o João ligou para mim o mês passado, pedindo, pastor, eu estou precisando de algumas pessoas para cooperar, para ir para o presbiteriano voluntário. A gente precisa de algumas pessoas. E depois que terminou o culto, não tinha mais como esperar o outro final de semana. Eu fiz uma reunião rápida com os irmãos e disse, olha irmãos, se você não pode ir, então coopere para que outros vão. E eu fiquei muito feliz naquela noite, porque naquela noite nós conseguimos levantar R$700 na igreja, para ajudar o pessoal, para os que foram, as 8 pessoas que foram. Louvado seja o nome do Senhor. A gente não programou nada, mas Deus tocou no coração das pessoas. Se você não pode ir, se você está ocupado, está trabalhando, coopere financeiramente, irmãos. Ajude. Nós precisamos de cooperadores assim. Cooperadores que têm o coração na obra. Não apenas pessoas que vêm no final de semana sentar nessas protonas cochoadas e ficar aí bem confortado com usar aí, funcionando, tudo um clima gostoso. Isso é muito bom. Ser crente dessa forma é muito bom. Mas Deus está te chamando essa noite a você cooperar. Não sei se é com o seu serviço, não sei se é com a sua contribuição financeira, mas Deus nos chama a cooperar. É isso que tem que ter na igreja. Se não tiver cooperadores na igreja, como é que essa igreja vai crescer? Como é que ela vai divulgar o evangelho de Jesus? Se não tiver pessoas na igreja que dizimem, que oferte, como essa igreja vai divulgar o evangelho de Cristo? Como alcançaremos Guarujá? Que eu vou dizer aqui para nós, eu me sinto envergonhado como presbiteriano nessa cidade. Os pentecostais tomam de conta aí da cidade e só tem 3 igrejas presbiterianas. Não, 2, em Guarujá, e 2 congregações. 2 organizadas e 2 congregações em Guarujá. Isso é vergonhoso, irmãos. E sabe por que muitas das vezes isso acontece? Porque falta cooperadores. Falta pessoas que tenham amor realmente à obra para dizer assim, eis-me aqui, eu vou fazer. Projeto se tem por demais na igreja. Tem tanta gente que tem tanto projeto bonito na igreja. O cara chega assim, ó, pastor, deveria fazer assim, assim, assim. O negócio aqui, se fosse assim, ó, ficava melhor. Mas dizer aqui, eis-me aqui para estar junto, para dizer assim, pastor, eu vou cooperar com o senhor. Eu vou andar junto. Eu vou ser um cooperador para abençoar a obra de Deus. São poucos. Deus nos chama nessa noite a cooperar, meus irmãos. E isso deve ter na igreja. Pessoas a cooperar. Paulo tinha cooperadores. A igreja precisa de cooperadores. Quantos nesta noite que vieram para esse culto vão sair dizendo assim, hoje, a partir de hoje, eu quero cooperar mais na obra de Deus. Eu vou me envolver mais na UPH. Eu vou contribuir para que o departamento dos homens cresça, aumente mais. Eu vou me envolver mais na SAF. Para que o trabalho da SAF cresça. Eu vou me envolver na UMP. Vou trabalhar mesmo. Não só vou ficar no banco sentado ouvindo doutrina reformada. É muito bom isso. Mas se você encher sua mente, seu coração de doutrina reformada e não ir, não adianta nada, querido. Você encher sua mente de conhecimento e não vai fazer a obra. Deus quer que você leve essa mensagem para outros. Que você some, não divida, some para a glória de Deus. Deus quer isso. Mas o problema, sabe o que é que acontece, meus irmãos? Nós precisamos reaver muito isso.
Às vezes nós, com as nossas atitudes, achamos que as nossas atitudes boazinhas estão ajudando no trabalho e estão prejudicando. Eu trabalhei com um departamento na igreja que eu saí e vim para aqui, para Guarujá. E lá eu ensinei uma filosofia nos departamentos. Aqui departamento não trabalha separado não, irmão. Senão nós estamos pensando como uma igreja dividida. Estamos sendo divididos dentro de nós mesmos. Tinha gente que dizia assim, hoje o trabalho é da SAF. Ah, não vou para a igreja não, coisa de mulher. Será que isso acontece aqui? Não quero saber, viu, irmão? Eu não concordo com essa filosofia. O trabalho é dirigido pelas mulheres. Amém? Mas isso não impede dos membros da igreja participar do trabalho das mulheres. Nós somos, antes de tudo, irmãos, somos membro do corpo de Cristo. Você já viu alguma orelha andando por aí sem estar no corpo? Hein? Uma cabeça andando sozinho? Para existir um corpo e tal, os membros têm que estar no corpo. Nós precisamos andar em unidade. Precisamos cooperar juntos para que o trabalho cresça, para que o trabalho desenvolva. Eis uma das razões porque os trabalhos dos departamentos da igreja, no meu modo de ver, talvez até eu esteja equivocado nisso aí. Alguns departamentos se enfraqueceram. A UPH se enfraqueceu durante alguns anos na igreja presbiteriana por causa disso. Porque trabalho isolado. Essa é a minha filosofia. Não fiz nenhum estudo sobre isso. Tá certo, irmãos? Trabalho isolado. Quando se fala no UPH, é coisa dos marmanjos, deixe lá. Os jovens não querem participar. Então, na igreja que eu estava, se era um trabalho da UMP, SAF estava junto, o PH estava junto, todo mundo estava junto. Era coordenado pela UMP. Foi o que nós viemos fazer no templo? Adorar a Deus, irmãos. Louvar o Senhor, aprender das maravilhas do Senhor. Então toda a igreja pode participar para a glória de Deus. Toda a igreja deve estar junta. O que deve ter na igreja? Eu disse para vocês, unidade, pessoas a cooperar. Em terceiro lugar, alegria no Senhor. Você está alegre no Senhor? Quantos estão aqui alegres no Senhor? Ixi, esse amém aí está mais devagar do que tudo, viu, irmão? Está mais desanimado do que tudo. Eu vou repetir novamente, tá certo? Você está alegre no Senhor? Amém. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Estamos alegres no Senhor. E eu quero dizer a você que isso não significa que tudo vai muito bem na sua vida. Não entenda essa alegria nesse prisma, achando que a alegria no Senhor é quando as coisas vão muito bem na sua vida. O autor dessa carta escreve esta carta num momento difícil da vida dele, preso injustamente. Paulo era um prisioneiro, porém ele escreve dizendo: irmãos, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Independente do que está acontecendo na minha vida ou na vida de vocês, alegrai-vos no Senhor. Nós não estamos isentos, meus irmãos, de repente contrairmos alguma doença contagiosa, alguma doença mortal. Não estamos isentos. Você que está aqui bonitão, saradão, ou bonitona, saradona, de repente pode acontecer uma reviravolta na sua vida e você se encontrar doente. Como tem acontecido isso no Brasil? Pessoas que estão contraindo o câncer assim, de uma hora para outra. E ele não está escolhendo idade. Ele vai lá nas criancinhas, em qualquer idade ele vai, não escolhe não. Mas independente do que possa acontecer na sua vida, a alegria no Senhor ninguém pode tirar. Ninguém pode tirar. A alegria circunstancial pode ser tirada. Porque se você estiver na igreja em prol de receber alguma coisa de Deus, receber alguma bênção de Deus, ser abençoado por Deus, se você não alcançar isso, você vai se frustrar. Primeira coisa que vai acontecer na sua vida.
Aí você vai dizer: eu não estou na igreja certa. Eu preciso ir para uma igreja que vai me abençoar e eu vou ficar bem. Tudo vai dar certo na minha vida. Eu quero dizer, se você pensa assim, você está enganado, porque você não vai encontrar essa igreja aqui. Essa igreja perfeita, essa igreja sem problemas, sem lutas, sem dificuldades, sem dor, você não vai encontrar aqui, só na glória eterna. Só a igreja eterna. Mas o que Paulo está transmitindo para nós aqui nesta noite, amados, é que independente do que possamos enfrentar, independente das nossas lutas, independente das nossas decepções, até mesmo dentro da igreja, porque dentro da igreja também vai ter muitas decepções, muitas. Se você ainda não teve, se prepare. Se prepare. Porque às vezes pessoas que você pensava que ia andar com você vai lhe deixar no meio do caminho. Pessoas que você pensava que eram amigas, nunca foram. Nunca foram. Se você estiver na igreja por esse interesse, eu quero dizer, eu quero te animar nesta noite. Mas também não quero deixar você enganado. Esteja na igreja servindo ao Senhor, independente do que vai acontecer na sua vida. Independente da circunstância. Tenha alegria no Senhor, independente do que você possa enfrentar. Paulo decidiu isso aqui. Eu vou me alegrar. E ele decide também transmitir essa mensagem: alegrai-vos no Senhor. Ele se ausentou da igreja devido à prisão, às cadeias. Os crentes começaram a se sentir provavelmente sozinhos, sem líder. E começou os problemas internos, as dificuldades internas. E Paulo aí traz uma palavra animadora: vocês devem se alegrar no Senhor. Essa é a palavra de Deus nesta noite para mim e para você, meu querido. Alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Mas olha, há duas coisas que podem prejudicar a alegria do cristão. A primeira coisa que pode prejudicar a alegria do cristão é a falta de perdão. Por isso o apóstolo recomenda: seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Você quer ser um crente alegre no Senhor? Se você tem algum problema com o irmão, vá lá essa noite. Antes de terminar, ou quando terminar o culto, procure esse irmão, se reconcilie com ele. Não deixe que o seu coração seja preenchido de mágoa, de rancor, de falta de perdão. Eis a razão porque às vezes tem pessoas na igreja com afeição tão dura. Pessoas que não conseguem mais sorrir. Porque talvez até sofreram uma decepção muito grande na igreja. E hoje carregam nos seus corações uma mágoa profunda. Por causa de determinado acontecimento. O cristão precisa aprender a perdoar como Cristo perdoou, meus irmãos. O verdadeiro cristão imita Jesus. O verdadeiro espelho para o cristão é Cristo. E nós devemos imitar Cristo. Cristo sofreu afronta, foi traído, foi perseguido. Mas lá na cruz, quando estava morrendo, ele disse: Pai, perdoa, porque não sabem o que fazes. Nós precisamos aprender com Cristo e liberar perdão para a glória de Deus. Mas há outra coisa que pode prejudicar a alegria do cristão: a ansiedade. Observe que Paulo no versículo 6, ele vai dizer assim: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, seja conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graças. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Tem alguém aqui ansioso? Primeiro eu quero dizer a você que nem toda ansiedade é pecado, mas há ansiedade que é pecado na vida do crente. E que rouba a alegria do crente. A palavra, meus irmãos,
do apóstolo Paulo corrobora com as do Senhor Jesus Cristo em Mateus 6:25. O Senhor Jesus Cristo disse o seguinte: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Quantas pessoas andam ansiosas por essas coisinhas? Talvez até porque não vai dar para comprar, o orçamento apertou, não vai dar para comprar a roupa de final de ano. Comprar aquela roupa. Na minha região, o cara que não compra uma roupa no final de ano, ele é pobre de maré de si. Para o povo. O cara tem que comprar uma roupa nova, um sapato novo e ir para a festa bem preparado. E às vezes tem gente que quando não acontece isso, cai numa frustração. Fica numa ansiedade absurda. Jesus nos orienta na sua palavra para nós não andarmos ansiosos nem com o que comer, nem com o que vestir. E Paulo disse: não andeis ansiosos de coisa alguma. Cuidado, que a ansiedade pode tirar a alegria que você tem em servir a Deus. Pode trazer frustração ao seu coração e tornar você um crente carrancudo, um crente amargurado. E não é isso que Deus quer para a sua vida. Deus quer que você tenha alegria no Senhor. O que deve ter na igreja? Em último lugar, meus irmãos, vida de oração. Paulo termina o versículo 6 dizendo: diante de Deus, não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Paulo, quando cita aqui súplicas, oração, súplica, ações de graça, ele não está falando de tipos diferentes de oração. Mas ele está dando uma importância à oração. O que Paulo quer transmitir para mim e para você é que a oração é importante na vida do cristão. Infelizmente tem pessoas estudiosas nos nossos dias que vai defender que o cristão, tanto ele faz orar como não orar, vai dar no mesmo. Deus é soberano, então vai dar no mesmo. Tanto faz você ter uma vida de oração como não ter. Dá na mesma coisa. Cuidado com esse ensinamento, senão vai desmotivar a uma vida de oração. E vai levar as pessoas a criticar a oração e a não praticar a oração na igreja. Por que que nós oramos? Por que que os crentes oram? Por que que os crentes buscam a Deus? Por que, irmãos? Olha só, nós não buscamos a Deus em oração porque a nossa oração vai mudar o propósito de Deus. Não é isso. Podemos entender isso. O que Deus determinou, está determinado, e ninguém pode mudar os decretos de Deus. Agora, quando o cristão ora, ele está dizendo para Deus: Deus, eu me submeto ao seu senhorio, eu me submeto à sua vontade, eu dependo totalmente do Senhor, preciso do Senhor, até para o amém. Você crê assim? Que você precisa de Deus até para o amém? Você precisa de Deus. Então, quando você ora, essa atitude está dizendo, você deve entender isso. Eu oro por causa disso, porque eu dependo totalmente de Deus. Se Deus não estiver na minha vida, nada serei, nada posso alcançar. O que Paulo está nos incentivando é a isso, irmãos. Nós precisamos desenvolver uma vida de oração. Mas eu fico triste em ver, e eu acredito que muitos pastores da igreja presbiteriana têm se entristecido nos nossos dias, porque os cultos de oração têm sido abandonados nas nossas igrejas. Eu não sei qual é a frequência do culto de oração aqui, mas geralmente quando vem muito, vem 15 pessoas. Numa igreja que tem 300, o Nicodemos pode me ajudar, 300 membros, né? Vem 15 pessoas orar. Isso é triste. Isso é muito triste, irmãos. E eu quero lhe dizer nesta noite, se você não entende isso, a igreja reformada é uma igreja de oração.
Um dia desse, um cidadão chegou e disse assim, não gosto muito da igreja reformada não, porque a igreja reformada é uma igreja gelada, fria, não ora. Mentira sua, meu amigo. Você não conhece a igreja reformada? Você não conhece a história da igreja reformada? A igreja reformada é uma igreja de oração. E a história diz isso. A história diz que John Knox, reformador presbiteriano na Escócia, orava, clamando a Deus, dizendo: Deus, dai-me a Escócia ou então morrerei. Era um homem que se ajoelhava, que chorava na presença de Deus. Um fato é, verdade é que nos nossos dias tem alguns que se dizem reformadores que não têm praticado esse ensinamento. Não têm defendido essa verdade, não têm buscado essa verdade, até tem aqui na mente, mas não busca. Negligencia o culto de oração, a vida de oração. Nós precisamos nos colocar diante de Deus, meus irmãos, em oração. Por quê, pastor? Porque a oração foi ensinada pelo Senhor Jesus. O Senhor Jesus ensinou a termos uma vida de oração, uma vida aos pés do Senhor Jesus. Quando você busca uma vida de oração, você vai ter um resultado maravilhoso. E eu não estou falando aqui de bens materiais, meus irmãos, de bênçãos materiais. Eu estou falando aqui de um resultado espiritual que vai acontecer na sua vida. Observe o que diz o versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Aleluia. Você quer ter a paz de Deus ou a paz de Deus ou a paz com Deus? Nós precisamos da paz. Tem gente que tem a paz, diz a paz de Deus, mas não tem a paz com Deus. Quantas pessoas às vezes chegam e dizem a paz de Deus, irmão? A paz do Senhor, mas não tem a paz com o Senhor. Com o Senhor da paz. Paulo está dizendo aqui, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Isso é o resultado de quem coloca a dependência em Deus. Quem busca a oração coloca a dependência em Deus. E o resultado que é? Ser cheio da paz de Deus. Busque isso. E Deus vai te dar paz em meio às guerras. Deus vai te dar paz em meio aos conflitos que existem nesse mundo. Em meio às enfermidades, os problemas, as misérias desta vida. Deus vai te dar paz. Mas essa paz é para aqueles que buscam dependência em Deus. E quem busca dependência em Deus tem uma vida de oração aos pés do Senhor. Meus irmãos, eu poderia citar muitos outros aspectos para termos na igreja, mas eu quero me conter nesses 4. Nesta noite eu disse aos irmãos o que deve ter na igreja: unidade, cooperação, alegria e vida de oração. Isso deve ter na igreja. Eu espero que você entenda essa palavra e você ponha em prática, você leve a sério, e eu tenho certeza que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará a sua vida, encherá o seu coração. Que Deus nos ajude e nos abençoe, em nome de Jesus.